precisava. E quando eu li isso, eu disse, Deus, você vai falar nisso. E quando eu li, eu fiquei, meu Deus do céu, como eu mudei. É tão bom sair do comodismo. E aí, quando eu li isso também, me lembrou de quinta-feira. Essa quinta-feira foi a primeira vez que eu ministrei na hora do louvor. Eu ministrei na música que eu ministrei aqui, onde sangue precioso. E quando eu ministrei na hora que eu estava de louvor, eu olhei pro pastor e eu comecei a chorar. Porque eu senti que eu estava saindo do meu comodismo. Eu senti que eu estava indo mais fundo, que o meu medo eu estava deixando para trás. Eu estava dando um passo de cada vez. E aqui nós vemos que ele ia medindo 1000 côvados e depois de 1000 côvados. Então ele não quer que você entre correndo, não. Já fala, não, é devagar mesmo. Mas você não pode se acomodar, não pode parar no tornozelo, não pode parar no joelho. Porque você vai ficar acomodado. E quando eu disse que eu já fiz na minha época, quando eu comecei a pregar, é porque eu achava que isso era bastante. Porque eu disse, Deus, eu comecei a pregar, então pronto, esse é o meu auge, acabou-se, eu só quero isso de mim. Mas não, ele queria que eu começasse a viver também o que eu estava pregando. Ele queria que eu começasse a sair da minha zona de conforto. Porque eu achava que pregar estava tudo bem, mas quando eu chegava em casa eu ainda sentia aquele vazio. Quando eu chegava em casa eu sentia que nada mudou. E a nossa geração, o pastor fala sempre aqui, que vai ser, não só o pastor, mas todos, que vai ser marcado por uma geração da depressão e da ansiedade. Porque eu estava pesquisando e nessa quarentena, a depressão e a ansiedade das pessoas aumentou muito. Aumentou muito porque as pessoas eram muito superficiais. As pessoas iam para as festas, iam para as baladas, só até cristãos iam para o culto e se sentiam felizes, mas quando chegavam em casa, se sentiam vazios. Nessa quarentena as igrejas fecharam, as baladas eram para fechar, algumas não fechou, mas as pessoas pararam de ir para a festa, né? As igrejas fechou, então os cultos começaram a ser online. E aí a depressão e a ansiedade começou a ser mais forte, porque, não, Deus, eu não tenho mais aquele momento no culto, onde o pastor prega, e aí eu fico sozinha em casa e a minha depressão ataca, minha crise de ansiedade ataca. E aí, nessa quarentena foi o momento que mais aumentou. E eu fiquei surpresa porque não é só em jovens, é em adultos, não é só em pessoas do mundo, é em cristãos também. E isso era para nos deixar atemorizados, porque como é que pode? Cristão, pessoas que eram para ser discípulos, que eram para ser igual a Jesus, que era para estar feliz na presença dele, ainda continuar tendo depressão, ainda continuar tendo ataque de ansiedade, ataque de pânico. Como é que pode? Porque eles começaram a ser superficiais, a achar que um momento no culto, que um momento numa festividade, em um congresso, era o suficiente, eles não iam mais fundo. Então, quando as igrejas fecharam, eles acharam que a vida deles espiritual parou. Só que parece que a quarentena veio, as portas das igrejas fecharam para dizer que nós ainda possamos buscar sozinhos, ainda possamos buscar a presença do Senhor em casa. Não podemos só buscar o Senhor na igreja. Isso não vai ser suficiente nunca na nossa vida espiritual. Se você acha que buscar a Deus, que ouvir uma pregação, ouvir um louvor na igreja, vai ser o suficiente, que você vai crescer espiritualmente, você está muito enganado. Porque é muito mais que isso. Você tem que chegar em casa, ter a sua vida devocional, a sua vida de leitura da palavra. Quantos jovens aqui nessa semana orou pelo menos 1 hora? Quantos jovens aqui nessa semana pegou a Bíblia a não ser no culto? Porque nós achamos que isso é o suficiente, mas não é. E é por isso que você se vê nesse comodismo, nessa frieza espiritual. Porque você acha que se é um culto bastante, mas não é. Não é. Se você continuar assim, daqui a pouco você está fora da igreja. Porque você não busca, você não ora a palavra, você não ora. Então você vai se sentir vazio cada vez mais. Porque se você buscasse a Deus fora dos cultos, aí na sua casa, você quando fechou as portas, mesmo que você se sentisse sozinho, você não ia parar de cultuar, porque você ia ter o seu quarto para cultuar. Você não ia parar de orar, porque você tem o seu quarto para entrar e orar. Você não ia parar de ler a palavra, porque você pode ler a palavra muito bem sozinho. Mas achamos que no mundo está tudo bem, mas não está. Então se você está nessa vida de comodismo, de achar que apenas no culto é bastante, apenas ouvir uma pregação é bastante, eu sinto muito de dizer, mas não é. Assim você não vai para frente. Assim você não vai conseguir crescer espiritualmente.
E aí no quarto ele fala, e outra vez bebi mais 1000 copas e me fez passar pelas elas que me davam na cintura. E aqui o Senhor me trouxe o medo. O medo porque quando ele estava na cintura, então já estava muito próximo dele mergulhar de verdade. Porque ele já estava mais fundo. Então quer dizer que ele já saiu do comodismo, ele já saiu da superficialidade, ele talvez até ora em casa, até busca em casa, mas ainda permanece o medo. Ainda temos medo do que pode vir pela frente. E sabe por que nós temos medo? Porque não confiamos no Senhor. Você pode até dizer, mas eu confio no Senhor sim, o Senhor é tudo para mim. Você não confia, porque se você confiasse, você não tinha medo. Se você confiasse, talvez mesmo com medo você ia. Se você confiasse, talvez mesmo com medo você dizia, Deus, eu não estou nem aí pro meu medo, eu vou. Mas sabe por que você não confia? Porque você não conhece. Porque se você conhecesse, você iria saber que Ele é perfeito, que Ele não erra, que Ele é justo e que Ele só quer o melhor para você. Então não tem como você ter medo do que pode vir pela frente. Então você tem medo porque você não conhece. Você não conhece porque você acha que você conhece a Deus pelo que o pastor prega, mas não é. Você conhece a Deus no seu íntimo. Você conhece a Deus quando você chega em casa, abre a sua Bíblia e vai estudar a palavra. Você conhece a Deus quando você chega em casa, dobra os seus joelhos e vai orar a Ele. Quando você tem uma vida devocional todos os dias. Como eu disse, quando eu vim aqui, eu vou diminuir 10 minutos, hoje pelo menos. Hoje, quando jovem, eu dou 10 minutos. Não tem como você conhecer a Deus se você não quer buscar. Não tem como você confiar no Senhor se você não quer buscar. Então saia dessa vida do comodismo, porque senão você não vai para frente. Senão isso não vai adiantar. Você está virando com em vão, porque se você não busca o Senhor, se você não entrega a Ele de todo o seu coração, para que você veio um culto? Só para dizer que veio, só para louvar? Não, você tem que vir sabendo que você veio oferecer um culto ao Deus Todo-Poderoso, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Então, como é que você pode perguntar como é que eu saio dessa vida de comodismo, desse medo? Simples. Busque conhecer o Senhor. Oséias, se eu não me engano, Oséias 6:3 fala: conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque é dele que vem a fonte da vida, é dele que vem a fonte da sabedoria, a cura, a libertação. E talvez não seja de doenças físicas, mas também de doenças mentais, depressão, ansiedade. Só Ele pode te trazer a cura. Então talvez você esteja passando por tudo isso porque você não tem buscado. Você não tem buscado conhecer a Ele. Então eu quero chamar vocês hoje a se aprofundar. Porque quando você se aprofundar, você vai ver que é maravilhoso. Como eu disse que está vendo a primeira vez que eu ministrei na hora do louvor. E eu me senti que eu saía totalmente da minha zona de conforto. E quando eu cheguei em casa, eu só fiquei pensando, no outro dia eu amanheci assim. Senhor, eu ministrei na hora do louvor, obrigado, porque eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz porque eu consegui confiar nele e entregar os meus dias para ele. Você pode até dizer, mas é besteira. Mas eu estou aqui há 5 anos. Eu louvo no Ministério do Louvor, se não me engano, há 3 anos. Eu nunca consegui falar nenhum glória a Deus na hora do louvor. Então, para mim, quinta-feira, o Ministério do Louvor foi algo maravilhoso. Foi algo maravilhoso. Eu cheguei em casa, eu chorei aqui um pouco. E eu fiquei maravilhada com a coragem que o Senhor me deu. Porque na hora que eu comecei a cantar, eu falei assim, eu disse, Deus, eu não vou falar. Mas eu continuei com o microfone assim, e eu falei, porque não veio de mim. Não veio de mim, veio dele. Porque eu busquei, eu tive coragem. Minha coragem não veio de mim, veio dele. E o que eu quero falar com esse testemunho? Eu quero dizer que mesmo você com medo talvez de pregar, talvez chegar aqui na frente de orar ou louvar, não tenha medo, apenas venha. Ele diz que ele é a boca que pensou em ele, então ele é a pessoa boa que ele fala. Quando ele chamou Moisés para ir lá falar com o faraó, Moisés olhou para ele e disse, Senhor, eu não sei falar. E ele diz a Moisés, apenas abra a sua boca que eu falarei através de você. Então se você tem medo de alguma coisa, se você está na zona de conforto, saia. Se não está na zona de conforto de apenas vir ao culto, saia. Quando chegar em casa, comece a buscar. Se você está na zona de conforto de apenas orar antes
que o Espírito. E sabe por que a sua carne é mais forte do que o seu Espírito? Porque você não alimenta o seu Espírito. Imagine você se alimentar 3 vezes por semana. Terça, quarta, quinta e domingo. Você se alimenta só esses 3 dias, como você estaria? Fraco e em cima de uma cama. Então imagine a sua vida espiritual como está. Apenas você buscando no culto. Imagine a sua vida espiritual como está. Fraca. Então você tem que começar a nutrir a sua vida espiritual de coisas de Deus. Então comece a buscar, comece a ir mais fundo, a sair da sua zona de conforto. E aí no 5 ele fala: invadiu mais 1000 côvados, já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se davam passar, que se deviam passar nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Aqui ele chegou numa profundidade tão grande na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, e vai nível após nível, mas indo nível após nível, ele chegou em um lugar onde ele só podia passar nadando. E esse lugar, trazendo para a nossa vida espiritual, é um lugar onde nós nos entregamos totalmente, onde não temos mais controle da nossa vida. O nosso eu já morreu totalmente. Deus fala: negue-se, pega sua cruz, negue-se a si mesmo. Ele fala para que nós possamos negar a nós mesmos. E quando chegamos nesse nível de profundidade espiritual, é quando o nosso eu já morreu e nós entregamos na mão do Senhor. Então é Ele que nos controla, Ele que nos leva, Ele que nos... Eu confesso, é muito difícil, eu ainda vou chegar lá. Cada um de nós ainda vamos chegar lá, onde não vai ter medo, onde não vai ter nada que nos impeça de adorar, onde não vai ter nada que nos impeça de evangelizar os nossos amigos. Como o pastor falou aqui, tem jovens que precisam ouvir a palavra do Senhor, e talvez seja por mim, talvez seja por você. Talvez eu não conheça alguém que você está aqui e falar o que a pastora Rosa gosta, ou o que o pastor gosta, porque eu não os conheço intimamente. Eu não os conheço, mas se você conhece, cada membro aqui da igreja sabe falar, porque conhece, convive. A mesma coisa com Deus, você só vai saber falar, você só vai conseguir controlar o seu medo, ter mais coragem quando você conhecer a Ele. Então comece a se aprofundar, comece a querer ir mais fundo, porque Ele está te chamando para ir mais fundo. Ele não quer que você fique nessa zona de conforto, Ele quer que você vá mais fundo na presença dEle. E para isso precisamos renunciar. Precisamos renunciar ao nosso eu, talvez alguns amigos, talvez família. Eu não sei, mas Deus sabe. Então é muito difícil renúncia. Eu lembro do jovem rico, que fica lá em Mateus 19, que ele fala que segue todos os mandamentos, mas quando Deus diz: vende tudo e dá aos pobres, ele não quer, porque ele não quer renunciar. Mas se você quer ser salvo, se você quer ir mais fundo, se você quer conhecer a Deus, você tem que renunciar primeiro. Renunciar ao seu eu, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo. Quantas vezes nós temos que escolher: será que eu passo 1 hora no celular ou 1 hora meditando na palavra? 1 hora assistindo série ou 1 hora orando? É muito mais fácil eu escolher o celular, a série, o filme, conversar com os amigos. Mas você tem que botar a disciplina na sua vida e dizer: não, Deus, eu vou te buscar, eu quero conhecer, eu quero te ter mais perto, eu quero ir mais fundo. E escolhe mais fundo. Saiba que vai ter renúncia, saiba que não vai ser fácil, vai vir lutas, provações, mas Ele quer que você vá mais fundo. E quando você vai mais fundo, você perde totalmente o controle. Não é mais você que controla, é só Ele. E talvez você esteja com medo disso, com medo de perder totalmente o controle, mas não tenha medo. Apenas confie que Ele sabe o que é melhor para você. Vamos lá em Filipenses 3. Glória a Deus! Filipenses 3, 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas com toda guarda. É o 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me
das coisas que atrás ficaram, avançando para o que está diante de mim. Prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, se você está na sua zona de conforto, se você não consegue mais fundo, se você ainda tem medo, deixe tudo para trás. Deixe tudo para trás, não se importe com o que vai ficar para trás. Apenas prossiga em direção ao alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa terra para ser sal e luz. Então nós temos que começar a ser sal e luz nessa terra. Nós só vamos começar a ser sal e luz quando deixarmos o mundo para trás, as coisas velhas para trás. Porque em Jesus somos novas criaturas. Ele faz nova todas as coisas. Então temos que começar a colocar esses versículos em prática e começar a deixar o velho para trás e começar a viver um novo em Jesus. Ele nos chama para nos aprofundar, para que possamos viver um novo nele. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Ele sabe o que tem na vida de cada um aqui, mas talvez ainda não se cumpriu o propósito, o chamado, porque não conseguimos deixar as coisas velhas para trás, porque não conseguimos nos aprofundar nele, porque ainda temos medo. Mas eu digo, o que Deus tem na sua vida, eu não sei, você não sabe. Mas os planos de Deus são melhores do que o de cada um de nós. Então deixe o seu medo para trás, deixe tudo isso para trás e prossiga, porque pode ter certeza que vai ser melhor do que eu e você pensa. Amém? Eu quero dizer essa palavra, que nós possamos sair da zona de conforto nessa noite e possamos buscar o Senhor em mais fundo, porque Ele nos chama para isso. Ele nos chama para ser nosso zona de conforto, para nos aprofundar nele, porque é isso que Ele quer de cada um de nós, que possamos conhecer a Ele. Amém? Eu quero agradecer por cada grupo que veio aqui nessa noite. Eu fico muito feliz. São 5 anos de Adoradores Celestes, 5 anos que o Senhor tem nos sustentado e nos dado força. E assim eu quero ter uma oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A senhora Elisa Jéssica, mais uma vez, com a oportunidade de louvar, amém?